Bom, pessoal, então agora nós vamos aqui para a nossa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da Roda da Vida, ainda naquela sequência que a gente tem estudado, onde o Lama está fornecendo quatro propostas, né, de quatro exemplos de exercício do que é chamado no budismo a perfeição da sabedoria, né, para que a gente tome consciência da liberdade interior que nós temos para lidar com as situações, que a gente não tem que reagir sempre, como dizia até a nossa mensagem de hoje, né, não precisamos reagir sempre com a face da ignorância, nós temos como optar por uma outra face, né, uma face mais sábia, uma face mais compassiva, uma face mais amorosa. E então ele nos traz exemplos de um certo modo bastante simples, né, para que a gente possa, a partir de exemplos mais simples, aplicar esse ensinamento em situações mais complexas, né, que nos desafiem mais. E nesse terceiro exemplo, ele vai trazer o exemplo da contemplação de um objeto tridimensional, né? O que é um objeto tridimensional? É um objeto que possui largura, comprimento e altura, né? Os objetos com quais a gente normalmente convive, né, no nosso dia a dia. E ele diz assim: vamos olhar agora uma imagem tridimensional como uma escultura que representa simbolicamente um outro objeto. De novo, podemos reconhecer que esse objeto produz em nós a manifestação da luminosidade que atribui qualidades que não estão ali. Olha só, uma luminosidade que atribui qualidades que não estão ali. Olhamos uma imagem humana esculpida em pedra e encontramos características humanas na pedra, né? Então todo mundo aqui acho que já teve a oportunidade de ver uma escultura, né? Dependendo de como essa escultura, tem uma que eu não sei se é grega, né, que chama o Pensador, que tem um homem assim com a mão assim pensando, né, como se estivesse refletindo, né? Hã? Francesa. É francesa, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para aquela escultura, o que tem ali, na verdade, é pedra, que foi moldada por um escultor. Mas aquilo desperta em nós uma atmosfera mental, uma paisagem mental de reflexão. Então, é isso que o Lama está dizendo, que é o poder luminoso da nossa mente. Luminoso por quê? Luminoso naquele sentido da Bíblia, que quando Deus diz, faça-se a luz e a luz se fez, ou seja, dentro desse contexto espiritual, a luz tem esse sentido de criação, poder criativo. Então a nossa mente tem essa luminosidade, ela cria uma realidade onde aquela realidade não está presente. Então eu tenho pedra, né, esculpida e desenhada, mas no meu interior brota uma paisagem mental de reflexão, de contemplação, de alguém que está refletindo ou alguma coisa desse tipo. Ela me remete a um lugar interno, né? E é exatamente isso que esses ensinamentos procuram nos mostrar, que dependendo do lugar interno, de onde nós estamos observando as coisas, os fenômenos, nós vamos ter determinadas atitudes. Por que isso é importante, como a gente sempre vem repetindo aqui? Porque significa que mesmo que a gente não tenha as condições para mudar as circunstâncias externas, a gente tem essa opção de mudar o foco interno que a gente está dando àquela circunstância. Esse é o ponto, né? Porque muitas vezes a gente tem como mudar as circunstâncias externas, né? Às vezes, por exemplo, nós temos doenças que podem ser curadas, então eu tenho que me mover, né? Os ensinamentos espirituais não estão dizendo para a gente ficar quieto, cruzar os braços e morrer sem fazer nada, não é isso. Mas também tem aqueles casos, como a gente citou inclusive hoje no caso da nossa mensagem, pessoas, por exemplo, que sofrem um acidente, ficam tetraplégicas, não tem cura. Então a situação externa ali não tem como mudar. Mas a gente já viu vários exemplos de pessoas que transformaram isso em algo positivo para as suas vidas, né? Aquele rapaz que a gente já citou aqui, que aparece muito em muitos vídeos na internet, que nasceu sem nenhum dos membros, né? Vocês já devem ter visto vídeos dele, aquilo é impressionante, né? E que hoje é um palestrante que fala sobre isso o tempo todo, sobre como ele, né, transformou essa ausência de membros em algo para ensinar os outros a lidarem com as dificuldades, porque é isso que ele faz. Já vi palestras, né, onde as pessoas choram, né, se emocionam com a fala dele, porque ele inclusive se joga no chão assim, aí todo mundo fala, não vai levantar mais, né, porque não tem braço, não tem perna, e aí ele mostra lá um jeito que ele faz, se mexe, se levanta, e aí ele diz, todos nós podemos nos levantar de qualquer circunstância da vida. Então ele está mostrando isso, ainda que ele não esteja falando de uma perspectiva budista, não importa, porque isso aqui, o próprio budismo fala que isso não é budista, isso são princípios da vida, né? Eu gosto muito da doutrina espírita e do budismo porque eles não têm nenhum espírito de seita, do tipo assim, nós somos os donos da verdade. Não, eles se consideram porta-vozes da vida, né? Ou seja,
falam sobre princípios universais que outras seitas, outras religiões também podem expressar na sua linguagem própria. Então, não há qualquer espírito de competição nem de disputa, né? Essas duas doutrinas se colocam como remédios para o sofrimento. Quem achar que esse remédio vai servir para você, que o tome, né? Que entre em contato com ele, que os estude e que reflita sobre eles, né? Então, continuando aqui, o Lama vai fazer exatamente essa pergunta que nos leva à reflexão: mas onde há características humanas na pedra? Ou seja, naquela escultura não tem características humanas, tanto é que se a gente tocar nela, nós vamos sentir que é fria, né? Não tem calor, não tem pulsação, não tem veias, não tem artérias, mas a gente vê um ser humano pensando. A gente consegue ver um ser humano pensando. É aquele mesmo caso que a gente já falou da foto. A gente olha, né? E aquela foto evoca em nós os mesmos sentimentos que são evocados quando a gente está com a pessoa, né? Ou saudade, ou afeição, ou paixão, ou raiva, ou qualquer outra coisa, né? Então isso significa o quê? Que não é a pessoa em si que traz para nós aqueles sentimentos. É meu mundo interno que se conecta com esses sentimentos quando a contempla. Tanto é que quando está contemplando a foto, onde não tem pessoa nenhuma, só tem tinta e papel, vem do mesmo jeito esses sentimentos, né? Então é a posição interna da mente que faz com que sejam evocados os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. O que isso significa? Que nós estamos livres, né? Para não ficarmos escravos do que está acontecendo exteriormente. Por isso que na nossa mensagem de hoje, Emmanuel fala: se você se deparar com ofensas, haja como Jesus agiu. Ou seja, você tem essa liberdade. Você não precisa necessariamente porque alguém te ofendeu ficar com raiva. Você não precisa necessariamente porque alguém te ofendeu ficar ressentido, magoado. Você tem outras opções, né? E aí ele continua dizendo: há características humanas na pedra? Não há, mas nós vemos. É o poder de luminosidade da mente. Por vermos muito mais do que a realidade da pedra, podemos pagar uma fortuna por uma escultura. E isso é verdade mesmo, né? As obras de artes aí que custam milhões, né? Ou vamos a museus e galerias de arte para contemplá-las. Não poderíamos comprar uma escultura pagando em pedra, trocando o bloco esculpido por outro do mesmo peso, mas de pedra bruta, porque há uma diferença. Ou seja, tudo é pedra, né? Só que uma é pedra bruta, a outra é uma pedra esculpida. Então, onde está essa diferença? Não está na pedra em si, não está no material. É isso que esses ensinamentos querem dizer. Que mesmo o nosso mundo material, esse aqui com o qual nós convivemos, que a gente toca, que a gente cheira, que a gente olha, que a gente ouve, mesmo esse mundo, ele não tem tanta materialidade quanto a gente imagina. Ele é material, mas ele não tem tanta materialidade em que sentido? De que ele não existe ali de uma maneira fixa, né? Tanto é que esse exemplo da escultura nos mostra o quê? O escultor pegou uma pedra que não tinha significado nenhum, sentido nenhum, e com a sua criatividade esculpiu ali algo que desperta em nós significado. Então ele mostrou que a própria pedra, que é uma estrutura das mais rígidas que a gente conhece, até ela pode ser transformada, até ela apresenta maleabilidade, né? E eu citei aquele exemplo para vocês do Dalai Lama, que era um exemplo relacionado também a uma escultura, que era uma escultura de pedra que existia no Afeganistão, se eu não me engano, de um Buda que era do tamanho de uma montanha e que despertava um sentimento de devoção muito profunda em todos os budistas do mundo inteiro, né? E o Afeganistão se tornou muçulmano, né? E esses muçulmanos fundamentalistas mais radicais resolveram que aquilo ali era uma coisa herética e tinha que derrubar. E o Dalai Lama, né? Eu falei esse exemplo para vocês, né? Se empenhou muito para que isso não acontecesse, né? Fez toda aquela política de paz dele, de paz universal, tentou de algum jeito fazer com que isso não acontecesse, mas no final eles implodiram a estátua. Mas quando foram entrevistá-lo, imaginando que ele tivesse abatido, porque perdeu, né, essa batalha, afinal de contas derrubaram, né, uma imagem que para eles tinha muito significado, e aí Dalai Lama, o que derrubaram, né, implodiram uma estátua que era assim uma coisa muito considerada também pelo tamanho, sabe? Deve ter levado anos, sei lá quantos anos para esculpir aquilo. E ele virou e falou assim: era só pedra, né? Quer dizer, enquanto ela estava lá e ele podia fazer alguma coisa por defender, ele fez. A partir do momento que não deu certo, ele mudou o foco da mente dele, falou: não é mais um Buda, é pedra, ponto, né? Agora, é um monge treinado, né? Um monge treinado para direcionar suas emoções, para não se deixar assim: ah, meu Deus, derrubaram, era um dos símbolos mais importantes da nossa doutrina. Apego, né? Não tinha apego,
Ele não tinha apego, exatamente. Ele tinha cuidado, ele tinha zelo, porque aquilo é sagrado, tinha um conteúdo sagrado, mas mesmo as coisas sagradas, ele deu esse exemplo, não precisamos nos apegar nem ao que é sagrado. Né? Ele diz, não devemos nos apegar nem à doutrina que a gente esposa, porque eles falam assim, olha, olha só como é radical essa noção de desapego no budismo. Ele diz, o próprio budismo é como um barco para atravessar um rio. A gente está com um barco da sabedoria para atravessar o rio do sofrimento. Quando você chegar na margem do lado, você não vai pegar o barco e carregar. Do outro lado, né? Chegar na margem do outro lado, que é a margem da sabedoria, se libertou do sofrimento, você não vai pegar esse barco e carregar nas costas. E ficar dizendo, eu sou budista, eu sou budista. Não, acabou, você não precisa mais de remédio. O doente só toma remédio enquanto ele precisa. Né? Então eles dizem que não devemos nos apegar nem a essa identidade, ou de budista, ou de espírita, ou seja lá do que for. Né? Por quê? Porque eles são apenas meios para nós alcançarmos um fim, eles não são um fim em si mesmo. Porque quando a religião se torna um fim, aí nós vemos isso que nós estamos vendo no mundo. Uns começam a brigar com os outros. Porque cada um é dono da verdade, no meu jeito de ver, né? Todo mundo é cristão, mas ao mesmo tempo eu é que sei o que é o cristianismo. Ah, não, eu é que sei. Ah, não, tem que adorar Maria. Não tem que adorar Maria. Né? Então, dentro da doutrina espírita e do próprio budismo não tem essa coisa. Existe a devoção, né? Existe muito respeito pela simbologia toda que foram criadas ao longo de 2.500 anos, mas não existe nenhum apego. Né? Então o exercício do apego tem que ser inclusive em relação aos ensinamentos. Nós não temos que nos apegar aos ensinamentos, porque eles são apenas meios para nós chegarmos a um fim que é conhecer a nossa verdadeira essência crística dentro de nós. Né? E aí o Lama continua dizendo assim, quando olhamos uma escultura não vemos a pedra, usamos a pedra para sustentar uma experiência de luminosidade correspondente ao que vemos na pedra. E isso vale para todos os fenômenos. Tudo que eu olho, pessoas, objetos, plantas, né, animais, eu olho para sustentar a experiência. Né? A pessoa que tem um cachorrinho, por exemplo, né, ela não tem o cachorrinho por causa do cachorrinho, ela tem o cachorrinho por causa da energia que aquilo desperta nela. Né? Porque se fosse por causa da energia do próprio cachorrinho, as outras pessoas todas se comportariam igualmente. E a gente vê que tem pessoas que adoram o cachorro, tem outras que não querem nem ver nem perto. Né? Ai, dá muito trabalho, não quero nem saber, não gosto disso, vai ter que dar comida, levar no veterinário. Né? Então a gente se apega não é aos objetos em si, mas à energia que eles despertam em nós. Né? E isso é muito útil, inclusive, para o capítulo que nós estamos estudando no Evangelho. Porque no caso do amai os vossos inimigos, o inimigo ele representa aquela parte, aquela parcela dos objetos que nos causam aversão. Essa a gente quer ver longe. E aí é que é interessante que os mestres budistas vão dizer, por que a gente sofre? Porque nós não temos como evitar que os objetos que a gente quer ver longe cheguem perto e os que a gente quer manter perto vão embora. O Lama, eu estava assistindo um vídeo dele hoje ainda, ele falando inclusive sobre esses ensinamentos da perfeição da sabedoria, ele falou, nós somos como pássaros, né? A gente tem que se ver na vida como pássaros pousados num galho. Né? O pássaro pousado no galho, ele sabe que ele vai ter que voar. Ele não vai poder ficar no galho o tempo todo. E ele diz assim, ele vai mais além, ele diz assim, está cheio de pássaros pousados no mesmo galho da gente, muitos seres pousados no mesmo galho da gente. Aí um ser voa, aí o outro voa, quer dizer, vai morrendo, né? Vai voando e vão indo embora. Né? Assim como nós vamos ter que voar um dia. Então, nesses ensinamentos, eles enfatizam muito isso, a gente tem que ter muita consciência dessa impermanência. Né? Nós estamos num galho, né? E vamos em algum momento ter que voar. Mas aí, qual é a recomendação dos mestres, inclusive de Jesus? Aproveitem o melhor possível enquanto vocês podem estar nesse galho, que é a nossa vida humana preciosa, para aprender, para evoluir, para crescer. Para que quando vocês tenham que voar, possam alçar voos realmente elevados. E não sejam aquele pássaro que sai meio que e cai para o reino dos infernos, vamos dizer assim, né? Ou para o umbral na linguagem espírita. Né? E o Lama conclui, então, do mesmo modo que nos objetos imaginários e gráficos, também o objeto tridimensional, a forma não está na forma. Pela terceira vez, vemos que o observador detém a experiência da forma. Isso é muito importante, pessoal. Essa é a conclusão do capítulo. Nós detemos a experiência da forma. Olha que coisa interessante. Hoje mesmo, nesse vídeo que eu estava vendo do Lama também, ele dizia o seguinte, o treino para a gente alcançar isso aqui é a meditação. Porque o que a meditação produz? Eu achei muito interessante essa forma como ele colocou nesse vídeo que eu assisti hoje.
a meditação ela produz em nós uma capacidade de exercermos uma ação de poder sobre as circunstâncias. Então, quando eu sento para meditar, o que vai acontecer? Vão vir pensamentos, vão vir dores no corpo, uma porção de coisa me convidando a que eu responda aquilo. Ah, não, deixa eu me levantar aqui que meu joelho está doendo. Ah, não estou aguentando, estou ansioso, não vou conseguir ficar parado. E aí a gente vai ficando parado. Então a gente vai treinando para que as circunstâncias não nos arrastem. Então o que ele está mostrando aqui é que isso é possível. Só que para que a gente chegue nesse ponto que nós estamos estudando aqui, de ter essa equanimidade diante das circunstâncias, nós precisamos treinar essa ação de poder. Porque aí ele vai dizer, sem essa ação de poder, eu, por exemplo, não posso desenvolver nenhuma outra ação. Porque, por exemplo, ação compassiva. Como que eu vou desenvolver ação compassiva se, na medida em que um ser me irrita, eu fico com raiva, acabou. A minha raiva é o oposto da compaixão. Né? Já fui arrastado pela raiva. E isso acontece, não é só com os seres que a gente detesta e odeia. Acontece às vezes com o filho. Que tira, a gente vê, né, mães falando, me tirou do sério. Ele tirou do sério e tirou do eixo. Né? Ou seja, eu não tive a capacidade de me manter no eixo e ver assim, bom, o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento dessa criança? Porque uma vez eu ouvi um professor do SEB, que ele tem 2 filhos pequenininhos, né? E aí ele falando como é que ele lida com os filhos dele, ele disse assim, quando ele está chorando, às vezes ele está esperneando, está dando mau trabalho, eu falei, ele está em sofrimento, eu preciso diminuir o sofrimento dele. Então, ainda que ele dê uma bronca, com esse espírito, ele está lúcido, ele sabe o que ele está fazendo, ele não está respondendo a uma reação raivosa, né? Porque, pô, esse menino agora me tirou do sério, né? Me irritou, né? Você passou do ponto. Não, ele está olhando para aquele ser como um ser que está em sofrimento, porque você não estaria chorando, alguma coisa está errada com ele. Agora, pode ser que esse errado exija uma bronca, exija uma atitude firme, mas eu vou fazer a atitude firme sem estar possuído de qualquer tipo de sentimento impulsivo, e sim imbuído de lucidez, de clareza. Então a ação de poder ela é importante exatamente para isso, porque se eu não tenho poder sobre meus próprios impulsos, se eles me arrastam, eu não tenho como praticar amor, compaixão e equanimidade, né? Paciência. Como? Inclusive, tem um livro que nem é um livro religioso, O Monge Executivo, que define paciência como autocontrole diante da adversidade. Quem perde o controle diante da adversidade ficou impaciente. Né? E o que é a adversidade? É aquilo que não saiu, porque ó, adverso, né? Aquilo que não saiu dentro do script. Eu planejei um script, me apeguei a ele, porque a gente se apega aos nossos scripts, né? Ó, agora eu vou educar meus filhos assim, 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 todo mundo vai reagir assim. Aí não reage. Aí o que acontece? Eu perco a paciência. Porque houve uma adversidade e eu não tive autocontrole diante da adversidade. Então, esses ensinamentos hoje, acho que a gente deveria fixar nesse ponto, né? Como que nós estamos nos preparando para realmente não perder a estabilidade emocional e mental diante das circunstâncias.